Olha só que maravilha, né? Uma comissão da Câmara dos Deputados deu um prêmio a Alexandre de Moraes, esse grande baluarte da justiça brasileira, né? Como eles dizem aqui, o exemplar trabalho da justiça eleitoral como garantidora do Estado Democrático de Direito em 2022, né? Me diga se isso aí não é de embrulhar o estômago e de revoltar qualquer cidadão de bem, qualquer pessoa minimamente decente, né? Mas foi isso que aconteceu. O pessoal da Carta Capital trouxe essa notícia aqui. Eles comemoram que alguns bolsonaristas ficaram irritados. Conforme eu falei, isso aqui é algo para irritar qualquer pessoa de bem, independente de ser bolsonarista ou o que quer que seja. Qualquer pessoa com um mínimo de consciência e dignidade deveria se revoltar com uma notícia dessas, né? Mas isso é o Brasil, especialmente isso é o Estado. Vamos falar brevemente dessa notícia aqui. Desde já peço que você deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo. Se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você também pode clicar no botão Valeu Demais aí embaixo, colaborar financeiramente aqui com este meu trabalho, me siga nas redes sociais que eu vou deixar aparecendo aqui na tela e na descrição do vídeo, e vamos dar uma olhada nessa história, nessa reportagem, hein? Trouxe também aqui para complementar a reportagem do mesmo tema aqui da Gazeta do Povo. E também trouxe aqui o comentário do Lula a esse respeito, com uma piadinha no final. Me cobrem que no final do vídeo vai ter uma piada aqui pra vocês. É a primeira vez que eu conto uma piada aqui no canal. Mas o tal prêmio aí foi dado por essa Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados. E se chama Prêmio Transparência e Fiscalização Pública 2022, né? Fiscalização pública é isso aqui. Se isso significa censura, pode ter certeza que é um prêmio mais do que merecido, né? Mas ele ganhou esse prêmio aqui, o Alexandre de Moraes, como presidente do TSE, né? Não como membro do STF, mas sim como presidente no TSE por sua atuação durante as eleições, né, que conforme diz aqui o deputado Áureo Ribeiro, que foi quem indicou o ministro para esse prêmio, que ele é vice-presidente dessa comissão aqui, o motivo é em razão da atuação de Alexandre de Moraes durante as eleições deste ano, uma gestão transparente e eficiente, extremamente transparente, você não acha? A gestão do Alexandre de Moraes extremamente equilibrada, equitativa, tratou os dois lados da mesma forma, né? Deu direito de resposta da mesma forma para os dois lados, concedeu medidas liminares da mesma forma para ambos os lados, uma coisa assim extremamente democrática, extremamente isenta, totalmente isenta de qualquer pensamento e orientação política. A comissão também afirmou que não há dúvida de que esta foi a eleição mais difícil da história brasileira pós-Constituição Federal de 1988. Sim, foi a mais difícil para o establishment, para o Deep State, né? Tem um vídeo aqui no meu canal em que eu falo isso, por que o Deep State apostou todas as fichas nessas eleições e como eles ganharam por pouco, muito pouco nessa história aí, quase que toda essa aposta deles vai por água abaixo. Novamente, eu não sei o que o Deep State faria se o Lula não ganhasse as eleições, né? Isso aí não estaria garantido a vitória do Bolsonaro também de qualquer forma, né? Mas o fato é que eles apostaram tudo aí e foi muito difícil mesmo para esse Estado profundo, essa força conjunta de todos esses agentes aí, para fazer o Lula vencer as eleições, né? E é claro que alguém haveria de discordar dessa indicação, especialmente dessa premiação. Inclusive aqui foi o que aconteceu com alguns deputados favoráveis ao Bolsonaro, dentre outros também, né? O Biratã Sanderson, que é do PL do Rio Grande do Sul, disse aqui: o que você está propondo aqui para mim é um absurdo. Completamente correto esse comentário dele aqui, isso é no mínimo um absurdo, né? Ele complementou dizendo: nós, deputados federais, estamos acompanhando uma cruzada de abusos desse ministro Alexandre de Moraes. E nós vamos aqui na Câmara homenageá-lo, nós aí estamos no fim do mundo, né? Verdade, muito bem pontuado aqui, diga-se de passagem, né? Marcelo Van Hatten, que é do Novo, também do Rio Grande do Sul, disse que a premiação é injustificável e ele disse algo muito correto também, que é o Congresso está acovardado, a Câmara está de joelhos diante do TSE e do STF. Concordo plenamente com ele. Todos esses arroubos ditatoriais do Alexandre de Moraes podiam ter sido freados lá atrás, não só dele como do STF como um todo. Se a Câmara dos Deputados tivesse peitado o STF logo de cara, especialmente lá no caso lá do Daniel Silveira, quando aconteceu tudo pela primeira vez, a Câmara se tornou subserviente ao STF desde então. E aí, o Poder Legislativo, que é o único que pode agir contra esses superministros, se acovardou, se colocou de joelhos desde o começo, é claro que eles iriam agir sem limites, né? Agir com todo ímpeto que eles quisessem utilizar aí nessa história, né? Então, de fato, Marcel Van Hatten está certo nessa análise dele aqui, de que o Congresso está acovardado e a Câmara está de joelhos para o STF. O Senado também, tá? E aí o Áureo Ribeiro, que é quem presidiu a sessão, afirmou o seguinte: a gente está falando do processo eleitoral brasileiro,
que na velocidade recorde proclamou o resultado, que teve urna funcionando em todo o país, que conseguiu fazer uma eleição com a urna eletrônica, dando exemplo para o mundo. No ano passado tivemos a oportunidade de homenagear o ministro Luiz Roberto Barroso pelas eleições municipais, né? Então isso aqui é um clubinho de amiguinhos que ficam dando prêmios um para os outros. Agora, isso aqui não deveria nos surpreender. Claro que é uma coisa escandalosa, claro que isso nos horroriza, isso nos dá enjoo, nos dá nojo, né? Mas é assim que o Estado funciona. Veja que eles estão reconhecendo aquele que é o maior dos agentes estatais neste momento. Esqueça presidente da República, esqueça algum deputado, algum senador, partidos políticos. Alexandre de Moraes foi o grande agente político dessas eleições. Um cara que não é eleito. Pensa nisso, um cara que não foi eleito pela população brasileira. E ele que ditou as regras, ele que deu as cartas em toda essa história. Estabeleceu limites para um lado, estabeleceu punições para um lado, abriu a estrada para que o outro lado pudesse agir de forma impune, fazer tudo o que quisesse. Agiu com total rigor para um lado e com total leniência para o outro lado, favorecendo muito mais um lado. Um ministro do TSE, um presidente de um Tribunal Superior Eleitoral que claramente tinha um lado, claramente estava torcendo para um lado e, mais do que isso, trabalhando ativamente para que um dos dois lados vencesse a disputa. Qual lado? Aquele que é mais favorável ao establishment. E é isso que estamos vendo agora aí. O reconhecimento do Estado, das forças estatais, desse empenho que o Alexandre de Moraes empregou para eleger o Lula, para garantir que o establishment pudesse voltar com tudo ao poder. Então, o que eles estão fazendo aqui é basicamente isso. Não tenha dúvidas, desses superministros, Alexandre de Moraes é o mais perigoso nesse sentido. Você se lembra quem que colocou ele lá no poder, quem botou ele no STF? Foi o Michel Temer, que é uma criatura mais das trevas, mais do Deep State, mais embrenhado nos bastidores políticos do que o Michel Temer. O Alexandre de Moraes não foi colocado ali por acaso, não foi colocado ali sem motivos. Ele era o instrumento necessário para que o PT voltasse ao poder, para que o Lula fosse reeleito, a besta fosse solta e fosse colocada de novo no poder para favorecer o establishment. Então, nada disso aqui é por acaso e nada disso deveria nos surpreender, ainda que nos escandalize, porque nós temos consciência, nós temos caráter, né? Agora, quem não tem nem consciência nem caráter, naturalmente, é o Lula. A gente sabe que ele é uma pessoa totalmente sem caráter, né? E aí ele comemorou isso aí, essa homenagem, essa premiação, e disse que Moraes é orgulho para o Brasil, e ele pediu o fim das manifestações, né? Voltem para casa. Olha só, o pessoal da esquerda migrou do fique em casa pro voltem para casa, né? Coisa ridícula, patética. Mas vamos ver o que o Lula falou aqui. E o Lula disse o seguinte, né? Ó, Moraes teve uma coragem estupenda, realmente uma coragem, assim, uma falta de escrúpulos total, né? E aí ele diz: ontem eu vim aqui em Brasília para visitar as instituições brasileiras para dizer o seguinte: a partir de agora vocês vão ter paz. Vocês não vão ter um presidente desaforado querendo intervir no STF, no TSE, no Congresso. No Congresso, Lula, você fez o mensalão, você interviu mais do que ninguém no Congresso Nacional, você colocou um monte de amigos seus no STF, e isso não é intervir? Enfim, né? Não é possível. Os ministros da Suprema Corte não podem ir no restaurante, não podem ir ao cinema, não podem sair de casa. Tá, o que isso aqui tem a ver com o presidente da República? Eles não podem sair assim publicamente porque eles são os bostas e o povo brasileiro não tolera esse tipo de coisa, não aguenta estar no mesmo ambiente que esse tipo de bandido, esse tipo de criminoso. E daí? O que isso tem? Qual o problema disso aí? Que culpa que o presidente tem nessa história? E ele disse: o presidente do TSE, que teve uma coragem estupenda, o Alexandre de Moraes, é um homem que teve comportamento exemplar e é o orgulho de todo o Brasil. Que Brasil, Lula? Você pergunta a qualquer brasileiro aí na rua o que ele acha do Alexandre de Moraes pra você ver a resposta, né? Isso aqui só na mente fantasiosa de um mitomaníaco como esse Lula aqui, né? Que gosta, ama mentir. Não me importa se o Alexandre de Moraes é conservador, é progressista, de direita, de centro. O que importa é que ele foi de muita coragem, muita dignidade na lisura e no compromisso de dirigir essas eleições. Com certeza o senhor Luiz Inácio Lula da Silva deve muito ao Alexandre de Moraes, deve a sua eleição a ele. Pode ter certeza que em algum momento essa conta vai ser cobrada. E bem, como eu falei agora há pouco no vídeo, eu terminaria este vídeo aqui com uma piada. E a piada é o seguinte: o Lula se queixou que querem esvaziar o caixa da Petrobras. Pois é, a piada é essa, galera. Até a próxima.